Aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 4. 1 de João, capítulo 4. Tentar compartilhar com você uma palavra simples. Eu espero que você seja tocado por Deus e pelo Espírito Santo de Deus, da mesma forma, da mesma maneira como eu fui tocado também quando eu meditei nessa palavra essa semana. 1 João capítulo 4, vamos ler do verso 1 até o versículo número 3. Olha o que diz a Bíblia, diz assim: amados. Eu gosto muito quando a Bíblia começa com essa expressão. E quem fala muito isso é o apóstolo João, que é chamado de o apóstolo do amor, o discípulo do amor. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto, versículo 2, conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Versículo 3, para terminarmos. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este espírito do anticristo, do qual já ouviste falar, há de vir, e eis que já está no mundo. Feche os seus olhos, vamos orar um pouquinho mais. Senhor, obrigado porque é tão fácil discernirmos quem é cristão, quem não é cristão, quem ama a tua palavra, quem não ama a tua palavra, quem ama o Senhor de verdade, quem não ama o Senhor de verdade. A tua palavra diz que se com a nossa boca nós confessarmos ao Senhor Jesus Cristo e crermos que Ele ressuscitou dentre os mortos, nós seremos salvos. Que nessa manhã, ó Deus, esteja aqui nesta igreja um exército de cristãos, gente que crê no teu nome, que te adora em espírito e em verdade. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, querido. Hoje eu quero falar de algo interessante para vocês, que nosso tempo já foi. Eu tenho pouco menos de 30 minutos para falar a você, e eu espero que nesses pouco menos de 30 minutos eu consiga transmitir o recado de Deus para a sua vida. Mas eu quero falar como é que nós sabemos que alguém é cristão, e mais do que isso, e que este cristão fala da parte de Deus. Como sabermos que se alguém é cristão e fala na parte de Deus? A recomendação da Bíblia Sagrada é para que nós tenhamos o discernimento necessário, a capacidade de provarmos os Espíritos. É interessante, né, essa palavra, provarmos os Espíritos. Espírito na Bíblia Sagrada, dentro do contexto da Bíblia Sagrada, tem vários significados. A palavra Espírito é uma palavra que no hebraico, no original do Antigo Testamento, a palavra é Ruach. E ela ocorre cerca de 378 vezes só no Antigo Testamento. E no Novo Testamento é traduzida por Espírito e ocorre cerca de 232 vezes.
Ruach, ou Espírito. Não é só isso, não, irmãos. No Novo Testamento, por exemplo, a palavra para Espírito é pneuma, sopro. Tá? Você já ouviu falar da palavra pneumático? Vem justamente disto, ar. É o ar que sai de dentro para fora. Portanto, é uma palavra grega que ocorre também na Bíblia Sagrada cerca de 385 vezes. O significado de ambas as palavras dentro do contexto bíblico é um só. Significa força invisível. Espírito, portanto, é uma força que age, que nós não vemos. É aquilo que move os seres humanos. É a parte mais profunda da dimensão humana, que é imaterial, é invisível, mas que nós sabemos que age, conduz as pessoas, age na vida das pessoas. Todos nós, seres humanos, somos guiados por um determinado Espírito. Portanto, há uma força invisível que age em mim e também age em você. O Espírito do homem, ele é entendido como o lado nosso lado intelectual, o nosso intelecto, a nossa volição, a nossa mente, é o centro da nossa vontade, a nossa mente. É a consciência que nós possuímos e outras faculdades mais inerentes ao ser humano, que muitas das vezes nós não vemos. Amém, queridos irmãos? É o lado nosso lado ético, nosso lado moral, o nosso lado livre, o nosso lado racional. Tanto alma, portanto, quanto espírito, elas são, por isso mesmo, por causa dessa faculdade, elas não são materiais, tá? Elas são imateriais. Por isso mesmo, irmãos, a alma e o espírito do ser humano, eles são imateriais e, portanto, são imortais. O espírito e a alma jamais morrem. A Bíblia Sagrada diz que quando um ser humano morre, o que acontece apenas é que o fôlego de vida, o espírito de vida, a alma sai dele. Portanto, a alma deixa esse aspecto material meu, este corpo, né? Eu estou aqui falando para vocês, é porque é um espírito, um fôlego de vida, um ruach, um sopro, um pneuma agindo em mim. Morte, portanto, significa o quê? Separação do espírito do corpo. É quando o espírito sai do corpo e a alma fica lá sozinha, estatelada, onde quer que ela estiver. Há, portanto, irmãos, dentro do contexto que nós lemos aqui, muitos espíritos agindo no coração do ser humano. O ser humano, irmãos, por causa da alma, por causa do espírito que age nele, por causa dessa volição, desse aspecto racional, irmãos, nós somos capazes de coisas mais belas, mais prazerosas, mais infinitas, mas ao mesmo tempo também somos capazes de praticar atos tão tenebrosos que assustam a capacidade do ser humano de produzir o mal. Amém, amados? Só o nazismo, o comunismo, produziram juntos mais de 100 milhões de mortos ao longo do século passado. Só o ser humano pode fazer isso. Só a alma e o espírito humanos podem fazer isso. E mais ninguém. Amém, queridos? João está escrevendo para os amados. Ele começa justamente no versículo 1 com essa expressão, amados. Dando-nos, portanto, a entender, a compreender que ele não está falando para qualquer pessoa, as pessoas distantes. Ele está falando para pessoas próximas, ou seja, ele está falando para cristãos. A esses cristãos, é a esses que João dirige-se a eles com esta expressão, amados. Dando a entender que essas pessoas verdadeiramente, elas eram amadas, grandemente amadas, dignas de amor.
Essa expressão amados aparece mais de 47 vezes no Novo Testamento, dando a entender que nós, os cristãos, só pelo simples facto de sermos cristãos, andarmos com Cristo, sim, somos amados dele, amados do Senhor. Olha para o teu irmão e diga assim: irmão, você é amado do Senhor. Diga isso bem forte. Diga: olha, você é amado do Senhor. Amém, amados? Você é amado do Senhor. Glória a Deus. Para esses amados, o apóstolo João chama-os a atenção, desperta-os no sentido de que é necessário que nós sejamos vigilantes e tenhamos a capacidade de não crer em todo o Espírito, ou a todo o Espírito. Então calma aí, preste atenção. Escuta. A Bíblia nos chama a atenção para nós não julgarmos. Porque com a mesma medida com que nós julgarmos, nós também seremos julgados. Mas preste muita atenção. Não confunda com o que o apóstolo João está dizendo aqui, para nós provarmos todo o Espírito. Uma coisa é você julgar, outra coisa é você medir o espírito humano de acordo com aquilo que a Bíblia Sagrada diz, de acordo com aquilo que a palavra do Senhor diz. Amém, amados? São duas coisas completamente distintas, completamente diferentes. Julgar o ser humano é nosso papel. É nosso papel avaliar as atitudes humanas, o comportamento humano, as soluções, aquilo que age em nós, que nos movimenta, que nos dá sentido, se efetivamente aquilo é ou não é contrário à palavra do Senhor. Por isso, o apóstolo João diz assim: olha, não creais em todo espírito. Por quê, irmãos? Porque há espíritos que são espíritos de engano. Há espíritos que são espíritos de mentira. Há espíritos que, se você crer neles, irmãos, eles vão te levar à destruição. Eles vão acabar com a sua família, com a sua vida, com os seus sonhos. Vão roubar a sua dignidade, a sua alegria. Vão levar você para o inferno. Por isso, o apóstolo diz: olha, não creias a todo o espírito. Não creia em todo pneuma. Não creia em todo o espírito. Pneuma, espírito, na Bíblia Sagrada, é usado para designar, dentre outros, por exemplo, o próprio Deus. João disse que Deus, ele é espírito. O Senhor Jesus Cristo diz: Deus, ele é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Daí a palavra espírito, para designar a presença do próprio Deus na vida do ser humano. Pneuma, espírito, também é designado para designar, é usado para designar o próprio Cristo. Jesus disse: olha, eu vou para o Pai, mas o meu Espírito, o Espírito Santo de Deus, agirá em vós. Vocês não estáis sós. Por isso é que o Espírito Santo, irmãos, é Deus agindo, habitando em nós. É a definição mais simples do Espírito Santo. É Deus conosco, através do Senhor Jesus Cristo em nós. Amém, amados irmãos? Espírito da pessoa, já falei, pneuma, o que age em nós. Você já parou para analisar por que os homens fazem o que fazem? O que eles vai na alma, o que eles vai no coração, o que gera sentido no coração humano? O que, irmãos, que gera sentido na alma humana? Não, há um espírito que age nas vidas das pessoas, sem sombra de dúvidas, seja para produzir aquilo que é bom, ou eventualmente para produzir aquilo que é mal. Nós sabemos disso, porque nós verificamos o efeito desse espírito agindo no coração das pessoas. Verdade ou mentira, irmãos? Você não costuma verificar como é que as pessoas agem? Não costuma ver como é que as pessoas agem? O que faz com que elas agem do jeito que agem? Qual é a razão do porquê as pessoas fazem o que fazem? É porque dentro delas há um espírito que as leva a agirem do jeito que elas agem. A Bíblia
também nos diz que há espíritos malignos. Quantos exemplos você tem na Bíblia Sagrada de pessoas endemoniadas? Aí Jesus chegava na pessoa, Jesus colocava as mãos e ela era o quê? Imediatamente sarada. Quantos exemplos nós temos na Bíblia Sagrada de pessoas possessas? Quantos exemplos? Milhares e milhares, centenas e centenas de exemplos. Espírito também é usado para corpo ressurreto. Irmãos, um dia nós haveremos de ressurgir. A morte não é o fim da história. Um dia nós haveremos de ressurgir. Agora preste atenção. João está dizendo para nós submetermos todo o espírito a um teste. E qual é o teste? Que teste é esse que ele fala? Que teste é esse? Olha, irmãos, para nós chegarmos ou não chegarmos à conclusão se é efetivamente, sobretudo no contexto em que nós estamos vivendo hoje, em que há muitos falsos mestres e falsos profetas. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje em dia, há muitos falsos pastores, falsos bispos, falsos padres, falsos apóstolos. Assim como existem também falsos médicos, falsos professores. Verdade ou não, irmãos? Também há falsos cristãos. Há sim, à luz da Bíblia Sagrada, há falsos homens de Deus, falsos mestres. Portanto, o apóstolo João está nos despertando para que nós estejamos atentos, vigilantes, sóbrios, vigiemos. Coloquemos, portanto, os nossos olhos apenas e tão somente na palavra. É a palavra que não falha, meu amado irmão. É a palavra que não falha. Jesus disse, olha, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Irmãos, se você colocar os olhos na palavra, no Senhor Jesus, você nunca, jamais será enganado. Venha o que vier, aconteça o que acontecer. Não se deixe levar por aquilo que as pessoas simplesmente falam de boca. Não, tenha a capacidade de discernir os espíritos, saber quando uma coisa é de Deus ou quando uma coisa não é de Deus. Porque há muita coisa hoje em dia nas nossas igrejas que nós achamos que é de Deus, tem a aparência de Deus, mas não é de Deus. Às vezes até são coisas de demônios. E o apóstolo João nos chama a atenção para nós então analisarmos, provarmos esses espíritos, esses falsos mestres. A pergunta é, como é que nós podemos detectar? Como é que nós podemos saber se efetivamente alguém é falso ou é verdadeiro? Se ele fala da parte de Deus ou não fala da parte de Deus. Se aquilo que ele está a pronunciar tem origem na revelação. Nós vimos agora na escola dominical, João falando da parte de Deus. Como é que nós sabemos que João falou da parte de Deus? Claro, porque o Espírito Santo testifica nos nossos corações, no nosso espírito, na nossa alma, que de fato aquilo que o apóstolo Paulo, que o apóstolo João escreveu, ela é fruto de uma revelação pessoal. Estão compreendendo, irmãos? À luz das Escrituras Sagradas, não há dúvidas nisto. Por quê, irmãos? Porque nós provamos o que João falou com aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo falou. Chegamos à conclusão que, de fato, João falou pelo Espírito Santo de Deus e não por outro tipo de Espírito. Fique atento, irmãos. Há muita gente falando em nome de Deus, mas que não tem absolutamente nada a ver com Deus. Como é que nós sabemos se alguém é de Deus ou não é de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, eu quero te dar aqui algumas lições para você aprender, para você ficar esperto.
Para você não ser enganado, não ser pego de surpresa por muitos malandros que estão aí fora. Não. Como é que você sabe que alguém é de Deus e fala da parte de Deus, vem de Deus? Em primeiro lugar, irmãos, pela forma como ele confessa, ou pela confissão que ele faz a respeito de Cristo. Olha o que diz o versículo 2 e o versículo 3. Aqui mesmo no capítulo 4. O que diz o versículo 2? Nisto, vamos ler juntos? Acompanhe a leitura comigo. O que diz? Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Como é que nós conhecemos se alguém fala pelo Espírito Santo de Deus ou não? O apóstolo João diz assim: todo espírito que confessa o Senhor Jesus Cristo veio em carne e não é de... Estão compreendendo, irmãos? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. João está dizendo, onde você encontrar alguém que confessa que Jesus nasceu da Virgem Maria, de maneira milagrosa, amém, amados? Que Jesus verdadeiramente é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aliás, essa é a grande diferença que existe entre cristãos e não cristãos. A nossa fé, ela está baseada num princípio básico. Primeiro, irmãos, nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Quantos podem dizer glória a Deus em função disso? Irmãos. Martinho Lutero, por exemplo, quando ele, em 1517, apregou as suas 95 teses lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha, ele criou os chamados 5 solas. Nós somos cristãos. Por quê, irmãos? Cremos em Deus. Não é verdade, irmãos? Cremos em Cristo. Cremos no Espírito Santo. Não é verdade, irmãos? E temos uma fé nele. E cremos nas Escrituras Sagradas. É isso que é sermos cristãos. Então, tem que ver se o camarada crê que de facto Jesus Cristo nasceu da Virgem Maria. Se nasceu da Virgem Maria, então, ponto número 1. O versículo 3 diz assim: e todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, olha aí, não é de Deus, mas é o espírito do anticristo. Sabe o que está acontecendo hoje, irmãos? Primeiro, há muita gente que não crê em Jesus. Segundo, há aqueles que mesmo creem em Jesus, dizem que ele é apenas um simples profeta. Depois, há aqueles que dizem que Jesus Cristo não era Deus, nunca foi Deus. E há aqueles ainda que colocam Jesus Cristo numa posição subalternizada. A Bíblia está dizendo, todos esses são literalmente espírito do anticristo. O que age neles é o espírito do anticristo. São literalmente, irmãos, inimigos da fé cristã. Não amam ao Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Em segundo lugar, nós sabemos que alguém não está falando da parte de Deus, não tem o Espírito Santo de Deus, pela maneira como se relaciona com o mundo. A Bíblia nos diz, irmãos, para nós não amarmos o mundo e nem o que no mundo há. Olha o que diz o versículo 5, capítulo 4, verso 5. Olha o que diz assim, do mundo são, está falando de quem? Daqueles que não confessam, não creem que Jesus Cristo veio em carne, ou seja, aqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo. João está dizendo, eles são da onde? Eles são do mundo. Por isso falam do mundo e o mundo os ouve. É interessante você verificar, irmãos, como tem pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo. Não creem na palavra do Senhor Jesus. Jesus é a fonte da salvação. A Bíblia diz, Jesus disse, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade. Você pode criar um montão de atalhos. Hoje um montão de atalhos. O mundo tem mais de 3.000 religiões. Mais de 3.000 religiões. Entre cristãs, animistas,
outras mais. Existe um montão de um pandemônio neste sentido. Mas a única, irmãos, que salva, que leva para o céu, é a religião cristã. E ela tem por cabeça o próprio Cristo. Por isso, meus queridos amados irmãos, se você não crê no Senhor Jesus, se você não crê na palavra, se você acha que o que nós fazemos quando nós levantamos as mãos, adoramos ao Senhor, exaltamos, glorificamos, nós lemos aqui, irmãos, Apocalipse capítulo 1, versículo 8, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que estava morto e vive e tem nas suas mãos a chave do quê? As chaves da morte e as chaves do inferno. É o Senhor Jesus, irmãos. É o Senhor Jesus Cristo. Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato, Apocalipse 2:20. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta da sua casa, do seu coração, eu cearei com ele e ele ceará comigo. Eu não entendo como tem pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz no livro de Hebreus que o diabo, o Deus deste século, deste mundo, ele cegou o entendimento dos incrédulos a fim de não crerem, para que a glória de Deus não se lhes resplandeça. Há muitos espíritos do anticristo lá fora. Muita gente que é contrária à fé, é contrária ao cristianismo, debocha da palavra. Esses irmãos, a Bíblia está dizendo que não falam da parte de Deus. E nós temos que provar esses espíritos. Em terceiro lugar, irmãos, nós sabemos que os falsos mestres estão ali e são conhecidos pela maneira como eles recebem o cristianismo. Olha o que diz o versículo 6. Verso 6, leia comigo, por favor. Nós somos de Deus. Levanta as suas mãos e diga assim, nós somos de Deus. Por que nós somos de Deus? Por uma razão muito simples, porque recebemos a Cristo em nosso coração. Pela fé. Nós somos de Deus. É uma afirmação categórica. Nós somos de Deus. É presente do indicativo. Não é haveremos de ser. Seremos de Deus. Éramos de Deus. Não. Nós somos de Deus. Ponto e vírgula. Continuando, diz assim. Aquele que conhece a Deus faz o quê? Ouve-nos. Aquele que não é de Deus não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Toda vez que você encontrar alguém que nega a Cristo, não é de Deus. E o Espírito que age nele não é o Espírito da verdade. A Bíblia chama de espírito do erro, do engano, da apostasia. Amém, amados? É impressionante você verificar como que tem gente combatendo o cristianismo. Em Angola, há políticas do Estado, há leis que literalmente colocam o nosso Estado numa posição anticristo. Essa nova lei que foi criada agora, a lei que rege o direito de crença, a religião e o culto no nosso país, eu não tenho dúvidas nenhumas. Está ali nas entrelinhas o espírito do anticristo. Porque dizer que uma igreja em Angola só pode ser reconhecida quando ela tiver 50 mil membros, que negócio é esse? Para reconhecer um partido político, você só precisa de 7 mil membros. Olha, Belchibuco, vai criar um partido agora. Começou em dezembro. Sexta-feira entregou a assinatura lá no Tribunal Constitucional. Daqui a mais 5 meses o partido está criado. Por que quando se trata de evangelho, de cristianismo, de igreja, irmãos, nós temos que passar por situações. Uma igreja como essa, um país como o nosso, irmãos, com mais de 30 milhões de habitantes, como é que só tem 100 menos, tem 85 igrejas só reconhecidas? Como é que é possível?
Amém, amados? Desde o ano 2005, creio eu, até hoje, nenhuma outra igreja foi criada em Angola, reconhecida em Angola. Portanto, estamos a caminho há mais de 20, quase 20 anos, chegando a 20 anos daqui a pouco. Como é que você descreve isso, irmãos? É porque há espíritos do anticristo agindo no nosso país. Eu não tenho dúvidas nisso. Há determinadas políticas, determinadas práticas no nosso país, que elas revelam grandemente que as pessoas que estão lá no exercício do poder, elas não têm Cristo em seus corações. Irmãos, eu sou cristão. Quanto mais igrejas tiver, melhor. Verdade ou não, irmãos? Se são 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, não interessa. Quanto mais igrejas, quanto mais evangelho, quanto mais cristianismo no nosso país, melhor. Irmão, nós oramos para ganhar a Cristo. Se você pega os dados do censo, você vai verificar quantas pessoas, milhares de pessoas nesse país ainda não são cristãs. Ué, eu sou cristão. Jesus nos disse para nós irmos para o mundo, pregarmos o evangelho a toda criatura. Quem quer for batizado será. Nós estamos em missões. Nós somos missionários. Nós somos luz. E a luz tem que ser o quê? Colocada por cima da mesa, para que ela possa alumiar, para que a luz possa resplandecer. Portanto, irmãos, você vigia. Você cuidado com o que você vê na mídia. Você cuidado com o que você vê todos os dias. Há muitos espíritos lá fora, irmãos, que são espíritos do engano. Portanto, irmãos, cuidado com a forma como essas pessoas cuidam ou recebem o cristianismo. Em quarto lugar, pela maneira, pela forma, pela atitude que elas têm em relação aos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Capítulo 3, irmãos, do versículo 20 até sensivelmente ao versículo 24, olha o que diz a Bíblia. Diz assim: sabendo que se o nosso coração não nos condena, maior é Deus que o nosso coração, que conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus. E qualquer coisa que lhe pedirmos dele, a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este. Qual é o mandamento do Senhor? O que Deus requer de mim, de você? O que Deus requer de Angola? O que Deus requer das pessoas? Que creamos no seu nome, no nome do seu querido Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. O que Deus requer de mim e de você? Está aqui. A Bíblia é simples. A mensagem do Evangelho é simples. Deus quer que eu e você, que nós criamos no nome do seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, e mais ainda, e que nós cumpramos os seus mandamentos. Então, esses tipos de práticas, gente contrária ao cristianismo, políticas contrárias à fé cristã, isso não é de Deus. Por quê, irmãos? Porque justamente é contrário aos mandamentos, é contrário àquilo que a Bíblia Sagrada orienta. A Bíblia Sagrada diz que o Evangelho precisa ser pregado a toda criatura, depois então virá o fim. Então tem gente trabalhando contra a pregação do Evangelho no nosso país. Há políticas que trabalham contra o Evangelho. Nós sabemos se algo é de Deus pela maneira como nós nos amamos. Se alguém é de Deus, pela maneira como nós amamos, irmãos. Escuta que eu vou dizer uma coisa, irmãos. O apóstolo João é o apóstolo do amor. Ninguém fala mais de amor do que o apóstolo João. E aqui mesmo nesta casa,